Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a gestão emocional do medo do enfrentamento da arena profissional. É isso mesmo, aquele medo que a gente tem de encarar novos desafios, de encarar, de repente, o primeiro desafio profissional, de assumir uma função diferente, de ficar, de repente, no lugar de uma pessoa que vai tirar um tempo de férias e dizer, eu confio em você para você tocar o projeto, e você falar, eu? Não, nem pensar, socorro, me tira daqui. Então, o medo que a gente tem muitas vezes de crescer. Ai, Elisa, você acha mesmo que existe esse medo, medo de crescer? Ou existe sim. Será que você já não passou por isso ou está passando por isso nesse momento? E aí, gente, tem várias situações que eu mesma já passei de encarar desafios que eu acreditava que eu não era capaz. E aí eu já vou começando falando e dando dicas para vocês. As pessoas que contratam vocês, as pessoas que convidam vocês para assumir um desafio, para assumir uma coordenação, para assumir um compromisso de um trabalho, ela confia na sua capacidade, porque ela vê muitas vezes aquilo que você não vê. Então, a pessoa, ela já se autodesenvolveu, já se desenvolveu na jornada profissional e sabe que você tem exatamente o que você precisa para também crescer profissionalmente. Sabe quem é que não confia em você? Sabe quem? Você mesma, você mesmo. Então, é por isso que a gente vai bater um pouco esse papo aqui, descontraído, para a gente conseguir ir compreendendo como que a gestão emocional, como que os 4 pilares que eu trabalho aqui de gestão emocional pode te ajudar a compreender o porquê que você está esperando, procrastinando, e no final tudo é medo de dar o próximo passo, beleza? Então, eu começo contando para vocês uma situação. Tive aqui, alguns anos atrás, uma estagiária que trabalhou com a gente, uma pessoa que veio com um ótimo currículo e que tinha ótimas notas na universidade e que no desenvolver das atividades ela nunca falava. E quem trabalha com projetos, gente, a gente trabalha com projeto ambiental, projeto social, a gente trabalha com mediação de conflitos. Quem trabalha com projetos com pessoas sabe o quanto é importante as soft skills da comunicação. Porque se você não consegue se comunicar dentro da equipe, se você não consegue se comunicar com as pessoas que estão buscando aquele trabalho ou que dependem daquele trabalho para acessar um direito, uma política, um serviço, um produto, você vai ter problema em construir, em contribuir para o resultado daquela equipe, daquele serviço, daquela gestão. Então, obviamente que você vai começar a se sentir mal, obviamente que todas as vezes que alguém reclamar ou criticar, você vai se sentir perseguido, mas de alguma forma, né, pode ser que isso esteja já em você e você não percebe. Deixa eu abrir parênteses aqui, não estou defendendo assédio nem perseguição, não. Por favor, eu estou falando de uma pessoa que não tem a autopercepção do que está acontecendo com ela e que muitas vezes está em uma equipe e não está contribuindo, não está conseguindo fazer a parte dela, ela não percebe que não está, que está atrapalhando, às vezes, mais do que, né, não ajudar, ainda tem o atrapalhar. E quando as pessoas se posicionam, pede para que ela melhore, ela vai se sentir perseguida, humilhada. Então, são questões diferentes. E também quero dizer para vocês que essa pessoa que está se sentindo assim, ela também tem razão. Nossa, Elisa Mara, como assim? Quer dizer que ela tem razão de se sentir assim? Por quê? Como assim? Porque dentro do repertório de experiências dela, dentro do processo de experiência de vida dela, o que ela aprendeu foi se comportar exatamente daquela forma. Porque o acesso a oportunidades tem a ver com as questões comportamentais. Eu tenho falado muito isso para vocês, não se enganem.
que hoje o mercado mudou e mudou de uma forma tão disruptiva que as empresas, as organizações avaliam primeiro as suas habilidades comportamentais para depois as habilidades técnicas. Por que isso? Porque a habilidade técnica é muito mais fácil de treinar do que caráter, do que ética, do que comportamento, do que uma comunicação assertiva. As soft skills, elas são treináveis sim, mas obviamente que elas levam mais tempo e mais investimento naquele colaborador para que isso possa acontecer. Então, as organizações já entenderam que sem os profissionais que saibam planejar, se comunicar, refletir, contribuir para o processo como um todo, de uma forma, de um olhar aí dinâmico, né, de um olhar de 360 graus, eles vão ter dificuldades de crescer, ok? Então, essas organizações que já perceberam isso estão buscando esses profissionais que têm mais habilidades comportamentais. Então, essa pessoa que eu estou falando para vocês, que é uma ótima profissional, se transformou, né, foi lá, terminou o curso, é uma ótima técnica, falando, né, de hard skills, ela, naquele momento, não sei hoje, faz tempo que eu não a vejo, mas naquele momento ela não correspondia a um perfil de uma profissional que pudesse trabalhar com uma consultoria como a minha, que tem que lidar com pessoas, com gestores, com projetos, que tem reunião de equipes, que a gente precisa sentar aqui e todo mundo dar ideia sobre aquele projeto e todo mundo pensar junto e gerar aquela metodologia e voltar na comunidade para apresentar e construir mais lá e o tempo inteiro um saber compartilhado. E um dia eu perguntei para ela, falei, o que acontece que você não consegue se posicionar? Então, na primeira vez, fala com a gente, conta para nós a sua opinião. Não precisa, eu concordo. Então, muitas reuniões foi assim, não, eu concordo. E, gente, não é porque eu sou doutora, que eu sou a consultora, que eu sou a empresária, que eu não quero ouvir a voz de quem está ali da equipe. Por quê? Porque eu compreendo que são os diversos olhares, inclusive o olhar a partir de cada repertório que vai trazer e que vai enriquecer o processo. Então, depois de várias vezes ela se posicionando de que ela achava que estava tudo bom, que ela não tinha nada para acrescentar, que ela não queria falar, em um momento eu chamei para conversar. E eu falei para ela, de verdade, olho no olho, como se a gente fosse assim amiga mesmo. Não estou aqui na postura de coordenadora, de facilitadora, estou aqui de ser humano para ser humano. O que te impede de se posicionar? O que te impede de abrir a sua boca e verbalizar o que você pensa? E aí a gente começou uma conversa, e no decorrer da conversa ela chorou, e ela me disse, a minha mãe sempre falou para eu calar a boca porque eu não sabia de nada. E eu não consigo, toda vez que eu vou falar, eu penso que eu não sei de nada. E eu não falo. E eu disse a ela, sua mãe já fez por você tudo que ela podia e te deu o bem maior e mais precioso que é a vida. Você já é adulta, então já é hora de você dar um passo adiante, já é hora de você superar essa relação, superar essa mágoa, trabalhar isso num processo terapêutico que seja, na melhor forma que você encontrar, para que você solte essas amarras e se permita crescer, e se permita se desenvolver nas arenas, nos espaços. As pessoas não sabem quem é sua mãe, as pessoas não têm como saber que você vai entrar para um trabalho e você não vai conseguir se expressar porque você tem uma questão familiar aí implícita. Então, ou você vai procurar trabalhos nos quais você não precisa falar nunca, e deve existir, eu não conheço, até porque eu falo demais, imagina que eu conhecer trabalho que não fala, né, gente? Mas deve existir. Ou você, se você realmente quer crescer, quer aprender a se posicionar, a se expor, a falar, até porque isso gera na gente, né, um impacto mental, você não conseguir se posicionar sobre as coisas. Então, se você realmente quer dar espaço profissional, você vai precisar olhar para este lugar. Você vai precisar fazer as pazes com a sua biografia, você vai precisar fazer as pazes com você mesma
né? Não como vítima de uma família, de uma situação que todos nós enfrentamos, coisas boas e coisas ruins durante o nosso processo de vida, mas como protagonista, dizendo: até aqui você fez tudo que você podia por mim, daqui em diante eu escolho fazer diferente. Vocês percebem a diferença? Isso já é fazer gestão emocional. Isso já é se permitir ficar apto para treinar comunicação, no caso dela. A partir do momento em que ela liberasse essa questão, ela já ficava apta a treinar, a se permitir errar, a se permitir falar o que na cabeça dela é bobagem, até porque não existe, né? Pergunta idiota. Pergunta idiota é aquela que a gente leva para casa. Ideia idiota é aquela que morre, que está lá no cemitério junto com quem teve e nunca falou e nunca colocou em prática. De boas ideias, o cemitério está lotado. De boas perguntas, a mente das pessoas está lotada. E várias vezes eu ouço as pessoas dizendo: eu ia falar tal coisa, tal pessoa falou. Ela não entrou na sua mente e roubou aquilo da sua mente. Ela chegou a uma reflexão, a uma conclusão e teve coragem de se expor, de estar na arena e de se expor. Então, o que está faltando para você é a exposição, porque a gente vai errar e vai acertar. E toda vez que a gente errar, a gente vai precisar assumir a responsabilidade do erro. Então, o que te faz crescer é o quê? Errar e assumir a responsabilidade. Celebrar quando acerta e está tudo bem, mas a gente também erra bastante e o que faz a gente ir para o próximo nível é aprender os nossos erros, tá bom? Então, gente, para explicar mais para vocês sobre gestão emocional, eu trabalho aqui nos meus treinamentos com 4 pilares e hoje eu queria deixar isso aqui para vocês de uma forma bem clara, para que vocês possam vir fazer esse treinamento, seja no online, eu faço uma vez por mês, no virtual, para quem está aí, né, super distante, seja no presencial, para quem está aqui em Salvador e tem essa oportunidade, a gente está começando agora com os presenciais, então para você aproveitar essa oportunidade e vir fazer essa imersão, e vir fazer esse olhar para dentro. O que é que eu preciso de movimento e orientação que eu preciso hoje para que eu possa dar o passo para o meu próximo nível. Eu posso dizer para você que você precisa exatamente de uma boa imersão, de um tempinho para você olhar para dentro, olhar para esses 4 pilares, que é autoaceitação, autoconfiança, habilidade social, grupo de apoio, olhar para cada um, analisar, refletir sobre como cada um está na sua vida e tomar decisões a partir, né, dessa reflexão de quais os próximos passos que você vai dar para poder melhorar a sua vida em cada um desses pilares, beleza? E para ajudar vocês a entenderem esses pilares, hoje eu desenhei, teve um dia que eu desenhei aqui o banquinho, mas hoje eu desenhei a árvore para vocês, eu vim para mostrar aqui uma árvore, como vocês podem ver, né? Meu desenho aqui, mostrei outro dia no Insta, fiquei aqui uma hora desenhando, sou uma ótima desenhista e quero explicar para vocês esses 4 pilares a partir dessa árvore. Então, uma árvore, você vai ter aqui a raiz, né? Você vai ter o conteúdo. Então, na raiz, a gente vai ter a questão da família, a sua base, né? Pai, mãe. E aí você tem autoaceitação, que está muito conectado à figura da mãe, eu já explico por quê. Autoconfiança, muito conectado à figura do pai, também já explico por quê. E só para deixar claro, isso tem a ver com a representação de pai e de mãe, do feminino e do masculino. Lembra do yin, do yang? Então, tem a ver com essa representação arquetípica, né, de pai e de mãe. Beleza? Não tem a ver com gênero. E daqui a gente parte para a próxima explicação. Então, você vai ter a sua base familiar, você tem, né, essas conexões de autoaceitação, autoconfiança, você é esse conteúdo que vem a partir desses nutrientes, que te nutriu durante a sua infância, né, a sua primeira infância, quando você chegou, quando você nasceu, e depois você vai ter os galhos, que nós temos aqui os grupos de apoio, que são aquelas figuras, aquelas pessoas que vão te dando estrutura para você ir se desenvolvendo, várias folhas, várias flores, vários frutos. E as flores aqui significam os talentos, né? Os talentos que você tem, os talentos natos, os talentos que você está treinando,
você está adquirindo, são os talentos. E os frutos são as potencialidades. Então, essa árvore é muito usada na psicologia esportiva para poder desenvolver os atletas aí de alta performance, e eu trouxe ela para mostrar isso para vocês compreenderem o seguinte, que nós estamos em busca sempre da potencialidade, a gente quer o fruto. Todo mundo é imediatista e todo mundo quer o resultado, não de preferência hoje, não, de preferência agora, entendeu? Daqui 5 minutinhos, eu espero 5 minutinhos, tomo uma aguinha, espero 5 minutos, pode me dar o resultado hoje? A gente sai da faculdade com o diploma na mão e já quer que amanhã tenha uma fila de gente batendo na porta perguntando se você quer o trabalho, né? Como a gente imagina que é, né? Sai da faculdade, tem um diploma, amanhã vai ter umas 10 pessoas atrás de mim. E como é na realidade, né? Você bate em 10 portas no primeiro dia, 10 portas no segundo. Hoje ainda tem maior facilidade, porque é tudo virtual, você consegue marcar a reunião virtual, consegue mandar o seu currículo por e-mail. Quando eu me formei, não, a gente tinha que imprimir, né, ir de agência, organização em organização, agência de trabalho, agência de emprego, entregar o currículo, a pessoa ali nunca mais te ligava, você perdia aquele dinheiro do currículo, do ônibus. Fácil não, gente. Quando eu me formei foi uma época brava, meus pais não tinham como ficar sustentando essa procura cotidiana, então era uma vez por semana, de preferência na segunda-feira, né? Que é onde saíam todos os anúncios do jornal, você já ia e buscava em todos. Então, a gente tem, nós queremos que os resultados, nós queremos a potencialidade hoje. Você faz um projeto social, é o seu primeiro, e aí ele não é aprovado, você já fica arrasado, porque seu primeiro projeto não foi aprovado. Ele é só um talento ainda, ele não é ainda o potencial. Por quê? Porque isso leva uma equação aqui de coisas, tem um tempo para acontecer, o fruto tem um tempo para acontecer. Ok? Então, aqui, na hora dos nossos talentos, onde nós estamos desenvolvendo o quê? As habilidades sociais. Eu também vou explicar para vocês. E aí, a partir desse profissionalismo, dessas habilidades sociais, é que a gente vai conseguir gerar esses frutos, esses resultados, resultados financeiros, resultados de network, resultados de satisfação profissional, vendo o seu trabalho impactar dezenas, centenas, milhares de pessoas. Tudo isso são resultados que vêm a partir desse processo, dessa equação. Então, veja, essa pessoa que eu expliquei para vocês, que tem dificuldade de falar, autoaceitação, ligado à mãe. No caso dela, literalmente, a mãe falava que ela não sabia de nada, né? Que ela era uma pessoa, não vou usar o termo que a mãe dela usava aqui, mas a mãe falava que ela não sabia de nada. Então, ela não tinha um processo claro com ela mesma de autoaceitação. E ela não conseguia lidar ainda com a biografia dela, para dizer, olha, até aqui você me trouxe, até aqui eu ganhei um repertório, uma experiência, e com isso eu aprendo, e a partir daqui eu decido treinar minha comunicação e fazer diferente, e me posicionar diferente. Então, quando a gente fala de autoaceitação, a gente está falando de como a gente lidar com a gente mesmo do ponto de vista do nosso físico, do nosso corpo, do ponto de vista, olha aqui como que eu falo com as mãos. Gente, isso já foi um horror para mim, porque eu falava, meu Deus do céu, todo mundo percebe que eu falo com a mão demais, amarra essa mão, não dá. Né? Tem a ver com o processo de como a gente se veste. Já teve momentos de eu estar em lugar que eu estava me sentindo péssima, que tudo que eu queria era sair dali, que as pessoas ficavam me olhando, e a minha sandália estava ali, descascando, saindo pedaço, e eu não tinha para onde fugir, as pessoas olhando para o meu pé. Né? E eu, poxa, que é isso que está acontecendo aqui? Eu quero sumir, eu quero ir embora daqui. Então, tem a ver com o nosso processo de como a gente se cuida, de como a gente se trata, de como a gente se vê, e de como a gente fica, né, olhando para a gente quando os outros estão olhando também. Então, a nossa autocrítica, ela faz com que a gente caia em muitas armadilhas, porque o problema não é o outro me julgar, o problema é o outro me julgar e isso dá match com o que eu estou sentindo de mim mesma. O problema não era a moça com o salto 15 olhando a minha sandália descascada. O problema é que eu estava me sentindo péssima com a sandália descascada, que estava por um fio para poder arrebentar. E ela estava olhando o meu pé. E aquilo estava conectando com a minha emoção de que eu não gostaria que as pessoas vissem aquele momento de vulnerabilidade que para mim estava naquela situação. Entende? Então,
Não era ela olhar o meu pé, era ela olhar o meu pé exatamente no momento em que eu estava com vergonha de mostrar o meu pé. E aquilo me fez me sentir humilhada. Mas não foi ela que estava me humilhando. Era eu no meu processo de autoaceitação. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Entrevista de emprego também, já vivi isso. Imagina, você pega 2 ônibus, você chega quase em cima da hora, toda vermelha, toda suada, com a roupa amassada. Aí você entra numa sala, tem 7, 8 pessoas, tem algumas que estão vestidas como se tivesse saído de um comercial de sabonetes voaçantes, fresh. Aí você fala, meu, eu já perdi, eu andei até aqui para nada. E pior ainda, né? A hora que a pessoa perguntou, por que você quer trabalhar nessa organização? Enfim, como é que assim? Eu tenho que falar por que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar. Eu preciso do salário, eu preciso do dinheiro. Moça, eu preciso da remuneração. Eu quero trabalhar porque eu preciso trabalhar, eu tenho um diploma. Isso não é resposta para você participar de um processo seletivo. Dançou, eu perdi antes de abrir a boca. Já contei isso para vocês aqui. Então, o processo de autoaceitação, ele vem de um lugar da gente se olhar e dizer assim, não, tudo bem, eu estou aqui nesse momento, eu não consegui trocar, sei lá, estou toda amassada, cheguei na reunião em cima da hora, não consegui trazer o arquivo da minha apresentação, mas olha, eu estou aqui, eu vou me virar com o que eu tenho, é esse meu momento hoje, né? E lidar com a história, e lidar com as suas questões também. Do seu processo, da sua biografia. Eu não tenho vergonha da minha mãe costureira, do meu pai, que foi pedreiro, mestre de obras. Para mim está tudo bem. Sempre andei com os dois, e eu ando com os dois. Agora não, minha mãe não está mais aqui. Mas, assim, a partir de um certo ponto da minha vida, eu percebi que eles eram tudo de bom para mim. Tem um processo que você quer esconder seu pai e sua mãe. Você fala, meu Deus, como é que eu vou trazer meu pai e minha mãe nesse lugar? Os pais, as mães dos meus amigos, todos eles falam culto, falam palavras intelectuais, conceitos. Minha mãe é costureira. Minha mãe vai vir aqui, eu vou passar vergonha. Entende? Mas aí, de um certo momento, você fala, imagina, minha mãe é tudo de bom, ela me criou, ela me educou, ela me fez trancinha para ir na escola todos os dias, para eu ir com meu cabelo de X-pita, que eu tinha apelido de X-pita, e ela que arrumava tudo, ela fez o melhor que ela pôde, ela é maravilhosa comigo. Tô nem aí se vinha algum doutor falando difícil e ela falando do jeito dela, se olhar para ela, eu enfio a mão na fuça. Posso estar em qualquer lugar que for. Eu passei a ser a defensora, porque, cara, eu tô com os meus pais, com quem me trouxe para esse mundo. Eu não quero nem saber o que você pensa nos seus rótulos, nos seus julgamentos, nas merdas que tem na sua cabeça. O que importa para mim é o amor e os laços que eu tenho. Então, isso vai mudando o nosso processo de autoaceitação. E aí tem o processo de autoconfiança, que tem muito a ver com essa relação da gente tem a partir de pai. Por que de pai? Porque, historicamente, culturalmente, o homem que sai para caçar. O homem vai para caçar, certo? Então, assim, as mulheres, tribalmente falando, elas preparavam, elas cuidavam das crianças, elas cuidavam do território quando os homens não estavam, elas eram muito fortes, mas o homem ia caçar. Um homem lidar com leão, um homem lidar com urso é muito diferente de uma mulher, nós não temos essa força física. Então, o homem ia caçar. E isso traz essa questão da exposição, do posicionamento, de ser digamos, né, ter uma comunicação direta, ter uma comunicação até agressiva, não agressiva no sentido da violência, mas agressiva no sentido de se posicionar. Eu quero falar. Você já passou por isso? De estar num lugar e todo mundo fala, e você já levantou a mão umas 3 vezes e ninguém passa para você, e você fala, poxa, eu quero falar, eu quero dar minha opinião aqui. Isso é uma posição, né? Uma exposição, uma comunicação agressiva. Eu não vou engolir o sapo, ir embora e não falar o que eu quero falar, e não poder dar minha opinião também, porque eu também quero trocar aqui. E eu tenho esse direito de estar nessa arena. Eu estou aqui nessa arena, na verdade. Mais até, né? Direito a gente tem que estar garantido que a gente tem a liberdade de expressão, mas se eu estou dentro desse espaço, eu quero me posicionar. Então, se expor, vender, falar em público, então, enfrentar essa arena, assumir uma função que você não fez até ontem, aí hoje chegaram para você de manhã e falaram, a partir de hoje, ó,
tal pessoa precisou e cobriu uma demanda no outro estado, foi às pressas, e a partir de hoje quem gerencia aqui essa coordenação é você, a gente confia em você, vai aí, ok, no primeiro momento você vai no banheiro, dá frio na barriga, faz um pouco mal, liga para alguém, me dá uma dica aí, mas depois você vem e se posiciona. Então, é o se expor, vem dessa autoconfiança. E autoconfiança a gente constrói como? Com informação. A gente pensa que o medo, que a gente vai combater o medo com a coragem. Tudo bem, precisa ter coragem. Mas mais do que coragem, é preciso ter informação. Imagina que você não sabe conduzir uma moto. Vai ser mó corajoso. Aí você vai lá e sobe na moto. Você pode ser que você se machuque no tom. Agora, imagina que você não sabe, mas você fez as aulas, se formou, foi lá na autoescola, fez todas as aulas de direção de moto, você ainda tem um certo medo, mas você vai lá e sobe na moto, mas agora você tem a informação do que fazer, de onde mexer, de onde pisar, de onde apertar. Então, agora você vai vencer, porque você tem a informação. Então, ok, ter a coragem é importante, mas a informação tem que estar junto, porque só a coragem tu vai quebrar a tua cara. E muita gente que fala, eu já vi várias pessoas dizendo isso, vou me jogar. Não é se jogar. Vou fazer um fim de semana de um curso de responsabilidade social e vou sair coordenando projetos sociais de grande porte, porque agora eu vou me jogar. Não funciona assim. Você precisa, né, buscar informação. Então, como que a gente desenvolve a autoconfiança? Buscando a informação sobre aquilo que a gente está trabalhando, que a gente está dialogando, que a gente está compartilhando. Faz sentido para você? Você comenta aqui para mim nesse vídeo, tá bom? Bom, e a outra coisa que a gente vai falar é de habilidade social, é dos seus talentos. Porque hoje o novo mercado de trabalho traz muito isso. Eu quero saber se as suas competências, se os seus talentos se conectam com a necessidade da organização e se conectam se os seus valores se conectam com os nossos valores. Porque já se percebeu nesse processo de sustentabilidade, nesse processo da teoria da mudança e vários conceitos novos que vocês estão vendo por aí, que a sustentabilidade tem a ver com isso. Se eu tenho um colaborador que é super comunicativo e eu pego esse colaborador e coloco ele num lugar escondido, e eu tenho um colaborador que detesta falar, e de repente coloco ele numa recepção, e tem gente que faz isso, tem inclusive, eu já vi isso acontecer, gerente, coordenador que faz exatamente porque ele pensa o seguinte, sou eu que mando, vai fazer o que eu mandar. É tão burro que não percebe que a organização perde com isso. Porque se eu tenho uma pessoa que é ótima em comunicação e está fazendo o processo de recepção de uma organização, está ligando, está dialogando, está recebendo o cliente, a população, com certeza aquele serviço vai ser melhor. Mas eu já vi em vários momentos as pessoas colocando, organizando equipe, e eu já participei de equipe assim, que colocava você exatamente onde você odiava, para mostrar o pequeno poder daquele gerente, só que é um pequeno poder com burrice. Então, hoje, dentro das gestões que já estão na teoria da mudança, as lideranças elas já são formadas para isso, para compreender qual o perfil de cada pessoa, onde que ela pode se sair melhor, quais os talentos que essa pessoa tem e conectar ela com a área que ela vai ter uma performance melhor, vai crescer mais. É uma outra história. E isso também gera economicidade. Não é porque a empresa é super boazinha e agora decidiu que quer que você tenha satisfação pessoal no seu trabalho. Ai, que gestão maravilhosa, quer que todos os funcionários sejam tão felizes. É obrigado a ser feliz aqui dentro agora. Não estamos falando disso. Óbvio que tem organizações que já têm toda uma metodologia, não vou entrar nisso hoje porque são questões mais profundas conceitualmente, já tem uma metodologia de integração, de articulação, de engajamento, porque sabe como isso impacta nos resultados da empresa, né? Óbvio que isso já tem, mas o primeiro visto, o primeiro olhar isso me traz também economicidade, porque eu posso trabalhar, eu posso ter pessoas certas nos lugares certos, usando as ferramentas certas, e isso é muito mais sustentável do que ter conflito todos os dias com um grupão de pessoas que não estão conseguindo dar conta de uma situação, de um projeto, que muitas vezes uma ou duas pessoas só dão conta, exatamente porque elas têm aqueles talentos, aquelas competências.
E elas se sentem bem com isso, e conforme elas se sentem bem, elas podem, inclusive, as empresas têm processos de recompensas, bonificações, e tudo isso vem entrando nesse novo momento, que é exatamente para quê? Para valorizar esse profissional que dá retorno, que faz com que aquela organização tenha um dos melhores serviços, os melhores produtos. Então, essa é a lógica de um sistema mais sustentável. Essa é a lógica que a gente está falando de ESG. Essa é a lógica que está sendo discutida já há muitos anos do ponto de vista internacional e que agora está chegando no Brasil. E por isso eu tenho insistido tanto em falar no novo mercado de trabalho com vocês. E dentro do meu treinamento, o que a gente faz? Faz uma leitura. Hard skills, competências técnicas, soft skills, competências comportamentais. O que eu estou buscando? Será que eu tenho as competências técnicas necessárias para isso que eu quero? Será que eu tenho as competências comportamentais necessárias para isso que eu quero? O que mais eu vejo aqui, as pessoas que chegam nos treinamentos, que chegam na mentoria, que chegam aqui no nosso projeto? Profissionais que têm currículos extensos, que faz um curso atrás do outro e que está buscando formas do quê? De ganhar melhor. Beleza, você ter um melhor retorno financeiro é massa e é isso mesmo. Eu também quero sempre ter cada vez mais um melhor retorno financeiro, mas isso é consequência. Se você não conseguir parar e pensar de uma forma coerente com o que você está buscando, o que você está dando e o que você está querendo, hoje mesmo eu escutei uma situação assim da pessoa, que desenvolveu um projeto super bem desenvolvido com a equipe e chegou na reunião gerencial e falou, olha, como esse projeto foi super bem desenvolvido, eu quero um bônus para mim, de X mil reais. E aí já gerou todo um mal-estar, toda uma problemática, não funciona assim. Você gera valor compartilhado e você posiciona isso, porque quem dá resultado mostra, e quem está ali dentro da mais alta direção está vendo, ele não quer te perder, e ele vai te propor, vai propor para a equipe. Não é eu fiz assim, eu quero assim. Então, esse sistema aí não funciona mais. E é por isso que você precisa se preparar, e quando eu falo se preparar, é parar de fazer 100 mil cursos, é primeiro entender o que é o seu autodesenvolvimento, se desenvolver primeiro para que você tenha um autodesenvolvimento no externo. Quem se conhece, sai na frente. Quem se conhece, senta na frente de um gestor, como eu já sentei e falei, cara, isso que você está propondo para fazer essa consultoria, eu nunca fiz. Eu não sei se eu dou conta. Se não tem outra pessoa que você tenha aí na mão, que seja melhor do que eu, porque, olha, eu tenho aqui 20 anos de experiência, mas eu nunca fiz esse trabalho que você está me propondo. E a pessoa fala, nossa, eu gostei da sua sinceridade, da sua honestidade, vamos testar? Eu acredito que você vai dar conta. Vamos testar uma semana, pelo menos, antes, não desiste. E não era porque eu estava desistindo do trabalho, era porque realmente, aí vem o medo que eu estou contando para vocês. Eu nunca tinha feito esse tipo de consultoria, inclusive internacional. Falei, cara, se eu cagar nesse negócio aqui, se eu fizer alguma coisa errada na minha primeira, e justo com um grupo internacional, meu nome profissional já era. Então eu fiquei com medo de fazer uma coisa que parecia um salto muito grande para mim. Eu consegui fazer bem de primeiro? Não, passei acho que uns 2 meses trabalhando de segunda a segunda, de final de semana, ficando até tarde da noite, porque eu falei, eu vou entregar com a melhor qualidade que eu conseguir nesse mundo. Eu não durmo se eu não entregar numa boa qualidade. E depois acabou que o serviço foi elogiado. Mas isso foi um processo que eu me coloquei e fui desenvolver as habilidades necessárias para fazer. Fui estudar, fui me informar, conversei com várias pessoas da área, fiz pesquisa, ralei para fazer. Então, é assim que funciona você desenvolver as competências que você precisa para um objetivo. Não é ficar dando tiro para todo lado. Hoje a moda é comunicação não violenta. Vamos todo mundo fazer curso de comunicação não violenta. Mês que vem a moda é fazer curso de SD. Vamos todo mundo fazer SD. Daqui a pouco é a moda da liderança. Vamos todo mundo. Mas você tem certeza que você quer assumir uma liderança? Eu já vi isso acontecer. A pessoa ficar 4 anos, 5 anos esperando para assumir o cargo de liderança. O dia que ela assumiu, que a empresa falou, ok, a sua chance,
Em 2 meses, eu estava pedindo para ser desliderança, para manter o salário, mas sair do cargo, porque o relacionamento era péssimo. Eu não conseguia liderar nada. Sem respeito, sem relacionamento, não existe líder. Não existe. Você pode dar o título não é nada. Se você não tem influência, se você não é respeitado, se você não consegue respeitar, se você não consegue trocar com as pessoas de um lugar em que elas te respeitem como líder, você vai ficar recebendo salário e tendo o rótulo e alguém vai assumir a liderança, porque não é você. Não é você. Então, a habilidade social, a gente precisa fazer essa leitura. O que eu tenho de soft skills, o que eu tenho de técnica e como é que eu construo a partir de agora para o que eu estou buscando nesse novo mercado de trabalho, que é virtual, que é relacional, que tudo que é repetitivo uma máquina faz, ok? E por fim, gente, o grupo de apoio, que são esses galinhos, né, que te dá sustentação, que é o grupo de apoio, que são as pessoas, o ecossistema, muitas vezes, né? Família, você tem gente que está ali com você, que está te dando força, que está te apoiando. Também tem os grupos de desapoio, tem aquelas pessoas que falam: não, faz isso não, não vai por aí não. Não vai, por favor. E não é por mal, é porque ele já foi, não deu conta, e desanimou, e desistiu, e ficou com medo, e entregou os pontos. Ele não quer que você passe o que ele passou. Então, não é por mal. A gente precisa ter, né, essa visão também. E aí, você vai encontrar 3 tipos de pessoas quando a gente fala de grupo de apoio. As pessoas que estão indo para onde você está indo, ó, uma vez que você definiu o seu objetivo, do que você está buscando, você pode se conectar com essas pessoas, com esses grupos. Você vai encontrar as pessoas que estão voltando de onde você está indo, e aí você também pode se informar com esse grupo. As pessoas que estão voltando de onde você está indo, elas já foram, e pode ser que alguma coisa não deu bom, elas vão parar você e falar: não vai não. Ei, não vai não, vai dar ruim. Nossa, estou sofrendo pra caramba. Só que aí você pergunta, o que que deu errado? Como que você fez? Como que foi para você? Porque aí você começa a fazer uma pesquisa, você coleta informação e fala: opa, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou criar uma outra estratégia. Você tem mais chance, obviamente, do que aquela pessoa. É igual eu falo para vocês: vocês não vão cometer os erros que eu cometi, porque eu já conto para vocês quais são os erros, eu já conto para vocês quais os caminhos que eu encontrei para sair desses erros. Então, não tem lógica você cometer o mesmo erro, você vai cometer erro novo. Eu mesmo não vou cometer os mesmos erros, amanhã eu quero cometer erro novo. Hoje eu já cometi os de hoje, amanhã eu quero cometer erro novo, eu não quero ficar repetindo erro, porque aí você não cresce. Porque a questão de errar é errar e assumir a responsabilidade e traçar uma nova estratégia. Então, a pessoa que está voltando, você não vai colar com ela, você não vai voltar com ela, mas você vai parar, vai sentar, vai tomar um chazinho com ela. Dizem que a prudência são 2 velhas senhoras tomando um chazinho, né? Então, você vai ser prudente, você vai sentar, vai tomar um chazinho, vai perguntar como foi, onde errou, onde acertou, vai anotar tudo bonitinho, vai dar um abraço, vai falar obrigada por tudo. Pode deixar que aonde você perdeu eu vou ganhar, porque eu vou continuar, né? Siga seu caminho. Ok? E tem as pessoas que não vão para onde você vai, que não estão afim, que nunca tiveram ou que não estão, e que vão dizer: você é louco, para que isso? Ah, daqui 15 anos você se aposenta, e onde você está? É só ficar quieto. Ah, não fica brigando, só porque esse seu chefe te assedia, só porque ele é desagradável. Aguenta aí, menina, mais 15, 20 anos você já vai se aposentar, olha que delícia. Depois que você se aposentar, aí você cuida da sua saúde mental, aí você cuida da sua saúde física, aí você cuida de você. Mas fica aí, só pensando na boletolândia, aguentando, engolindo sapo, adoecendo. E todo sábado e domingo a gente fica no sofá, né? Vê um filminho, faz um churrasquinho, e vai levando. Um mês por ano você descansa de férias, disso tudo, fica deprimido na hora de voltar, às vezes toma até uma tardinha preta. Então, é disso que a gente está falando aqui, dos grupos de desapoio e dos grupos que muitas vezes você está lá que só tem coisa que não serve para nada. Fofoca. Quem comeu quem comeu o quê, quem comeu aonde. Não tem nada de oportunidade, não tem nada que te leva para lugar nenhum, não tem nada de crescimento cultural, não tem nada de crescimento humano, desenvolvimento humano. Então, se você está colocando sua energia nisso, como é que você quer acessar oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e de novas oportunidades de ser reconhecido, tanto monetariamente, financeiramente,
quanto no seu trabalho, nas ações que você desenvolve. Então, gestão emocional, gente, é sobre tudo isso. É sobre a gente olhar para tudo isso, é sobre a gente olhar também para as dificuldades que a gente tem no caminho, dificuldades de autoaceitação da nossa história, da nossa biografia, dificuldades da gente se posicionar, dificuldades da gente vender, e todo mundo vende o trabalho, porque cada vez que a gente apresenta um currículo, que a gente está conversando com alguém, a gente está vendendo o nosso trabalho, a gente vende as nossas horas de trabalho. Então, aprender a se posicionar com isso, parar de dar de graça aquilo que você pode vender. Eu posso falar desse lugar, porque eu fiz isso por muito tempo, eu dei muita orientação, muita tutoria, e eu não tinha problema, marcava um café, um almoço e sempre entregava para a pessoa de graça. Quando eu passei a vender, um monte de gente que buscava de graça desapareceu. Amém, que bom, porque agora eu estou valorizando o meu tempo. E se o outro quer valorizar também, eu estou aqui. Se não quer, já foi tarde. Sinto muito. Então, a gente vai ter que olhar para esses grupos que estão com a gente, que às vezes é desapoio, e aí só abrindo um parênteses, né? Às vezes é de dentro da própria família, e também aprender a lidar com isso. Você não vai poder jogar seu irmão fora, por exemplo. Você não pega seu irmão e joga fora. Mas você pode aprender a fazer gestão emocional e a lidar com as críticas, com os julgamentos. Para quê? Para você não ficar adoecendo com todo esse lixo, com toda essa infotoxina. Então, gestão emocional é sobre isso. Bom, então eu quero convidar você para o nosso treinamento de gestão emocional e posicionamento profissional. Você que é de Salvador e região, a gente vai ter esse encontro presencial aqui na UXAL, dia 15 de abril. Ainda tem vagas, então vem participar com a gente. Vai ser uma experiência incrível. Você pode confiar em mim, você que está precisando de uma orientação para se mover nessa arena profissional, você está precisando de uma orientação para começar a colher frutos, né? A gente está fechando março, abril é o medo, a gente está fechando março, abril é o mês de abrir, vamos buscar essas oportunidades, saber como buscar essas oportunidades. E é para isso que eu estou chamando você, para uma imersão de 6 horas, na qual você vai olhar para dentro, avaliar o seu momento, avaliar o seu processo de autoaceitação, de autoconfiança, suas habilidades sociais, seus grupos de apoio, tomar decisão sobre os próximos passos e sair, é claro, com uma rede de network e com uma experiência incrível que você vai ter ali junto com o nosso grupo, com a nossa equipe e com as pessoas que já vão, que já tem várias pessoas confirmadas, e eu estou bastante contente com esse novo momento. E você que não mora em Salvador região, meu Deus, eu estou recebendo um bocado de e-mail, de mensagem de vocês. Em breve, calma, a gente está começando a fazer, voltando aqui, né, o presencial, começando aqui em Salvador, mas a gente já tem aí diálogos para algumas outras cidades. Em breve eu conto para vocês aqui, e por enquanto eu continuo fazendo um treinamento virtual por mês. Então é só você me chamar, ou lá no direct do Instagram, ou fazer comentário aqui mesmo nesse vídeo, que eu chamo você, a gente conversa e vamos nos encontrar para tratar do seu autodesenvolvimento, do seu crescimento, porque você fazendo a diferença no mundo, você impacta dezenas, centenas, milhares de pessoas, e eu estou aqui para treinar você para esse próximo passo. Estou te esperando.